para você se entender, né? Uma introdução do rito Suryani que tem na Índia, mas também outros ritos, por exemplo, na Itália mesmo tem o rito ambrosiano, lá no Milão, a partir do bispo Ambrósio, Santo Agostinho Ambrósio, tinha uma tradição que além do rito latino, tinha rito ambrosiano, que tinha sua particularidade, mas era uma igreja apostólica. Assim, ritos romanos, várias outras igrejas católicas de vários ritos existem. Então, a respeito destas igrejas, que o documento fala, nesse documento sobre as igrejas orientais católicas, né? Então, nós vamos ver algumas coisas. Nesse documento, nós temos 5 capítulos. Primeiro fala das igrejas particulares ou ritos. No capítulo 2 fala dos patriarcas orientais. Capítulo 3 fala a disciplina dos sacramentos. Capítulo 4 fala do culto divino. Capítulo 5 fala da convivência com os irmãos das igrejas separadas. Na igreja separada significa estas igrejas, além do rito latino, mas igreja católica, devem lembrar, não só o rito latino deve se lembrar, mas todas as igrejas, todos os ritos da igreja católica devem se lembrar de ter uma convivência boa com as igrejas separadas, porque tem algumas igrejas separadas, como, por exemplo, a igreja grega, a igreja rússia, igreja de patriarca de grega, igreja de Inglaterra, outras igrejas, né, que com o tempo, né, igreja luterana, protestantes, que foram separando da igreja católica ao longo do tempo, né, a primeira cisma aconteceu com a igreja oriental, a igreja ortodoxa Rússia, e depois na Idade Média, nós sabemos, né, na Alta Idade Média, no tempo de Renascimento, 1517, que a igreja luterana, né, que a partir de Lutero, separa. Depois nós temos também a igreja anglicana separada devido a alguns preceitos, né, que o rei, na época, não conseguiu aceitar da parte do Papa, devido ao casamento, que ele queria casar e a igreja não permitiu o segundo casamento, continuar comungando. Então, isso provocou no rei para separar-se da igreja e fundou a igreja anglicana. Então, com estas igrejas, qual relacionamento devemos ter? Assim como a igreja fala com o povo fiéis da igreja latina, ela, nesse último capítulo, recomenda a todos os ritos que são da igreja católica ter esta convivência e respeito com as igrejas separadas. Bem, então vamos assim rapidinho, né, ver esses capítulos. Como eu falei, né, no primeiro capítulo fala que estas igrejas, na igreja católica, aprecia as instituições, os ritos litúrgicos, as tradições eclesiásticas e a disciplina cristã das igrejas orientais. Então, aprecia, reconhece. Com efeito, o texto diz, ilustres em razão da sua veneranda antiguidade, nelas brilha aquela tradição que vem dos apóstolos através dos padres, né? A igreja, o Concílio Vaticano II reconhece a autenticidade e a originalidade destas igrejas, porque provém da tradição apostólica. E depois, no número 1, continua dizendo que o concílio deseja que elas floresçam e realizam com novo vigor apostólico a missão que lhes foi confiada, né? Então, depois fala das igrejas particulares ou ritos, né? Diversidade de ritos na unidade da igreja. Então, assim como a igreja, né? Como São Paulo diz, nós somos membros do mesmo corpo, cada membro tem sua função. Assim, nesse primeiro capítulo, o Concílio Vaticano II vai dizer que a igreja tem diversidade de ritos,
mas na unidade da igreja, né? É sumo pontífice o romano, pontífice o papa, que une todos os ritos. O papa é o símbolo da união. Todos os ritos, né, que independente da sua proveniência do tempo antigo e novo, mas reconhece a primazia do papa e reconhece todo o ensinamento da igreja pertence à igreja católica. Então, aqui fala, estas igrejas particulares, tanto do Oriente como do Ocidente, embora diferenciem nos ritos e nas celebrações devido ao seu passado e tradição antiga, estão sujeitas ao governo pastoral do Pontífice Romano e gozam dos mesmos direitos e têm as mesmas obrigações, mesmo no que diz respeito à pregação do Evangelho em todo o mundo. Depois, nos números seguintes, a igreja exorta a estas igrejas particulares de conservar tudo o que é de bom, de próprio, de antigo, que cada igreja deve conservar, e exorta. Depois fala do patriarcas orientais, no capítulo 2, né? Fala de patriarcas orientais. Aqui, no capítulo 2 diz, os patriarcas, com os seus sínodos, constituam a instância suprema para todos os assuntos do patriarcado, não excluído o direito de consultar novas eparquias e de nomear bispos do seu rito dentro dos limites do território patriarcal, salvo o direito inalienável do Romano Pontífice de intervir em cada caso. Ou seja, estas igrejas têm a plena liberdade de nomear novos bispos ou novos padres, né? Que como na igreja católica latina, quem é que nomeia novo bispo? É o Papa. Então, estas igrejas particulares de outros ritos, dentro do seu território, entre os seus membros da igreja, dentro do território, tem uma certa liberdade, né, do exercício da sua função episcopal, né, que libera alguns direitos que somente tem o Papa, dá para esses bispos. Não é só todos os bispos, não. Assim como nós na igreja temos vários bispos, né, juntando vários, como nós temos a igreja particular com seu bispo, várias igrejas particulares juntando, tem um arcebispo, né, ou 5 ou 6 dioceses juntos, tem um arcebispo que é responsável. Depois nós, como aqui no Brasil, dividido por regiões, né, Nordeste, territorial, divide, aí tem uma pessoa responsável, o bispo. Assim tem para todo o país, né? Nós temos o representante do Papa. Assim, nos outros ritos também. Comunhão dos bispos tem um cardeal responsável. Então, esse cardeal que é responsável de todos os bispos daquele território, que fala aqui patriarcas orientais. Então, esse patriarca tem o direito de nomear novos bispos, dar toda a liberdade de exercer a função, de transferir esta autoridade, porque a gente sabe, episcopado é a autoridade máxima e sucessor dos apóstolos. Então, por isso que provém do Papa, só o Papa que nomeia os bispos. E nestas igrejas, os patriarcas têm esta liberdade, igual como tem o Papa, para nomear dentro do seu território. Depois fala de arcebispos maiores. O que foi dito dos patriarcas vale também de acordo com as normas do direito para os arcebispos maiores, que presidam a toda uma igreja particular. Eleição de novos patriarcados, cuja constituição é reservada ao Concílio Ecumênico, ao Romano Pontífice. Por exemplo, temos muitos indianos que moram nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos já tem 3 ou 4 dioceses
que pertencem ao rito Suryani da Índia. Assim, na Inglaterra, tem já várias dioceses, né, que tem muitos fiéis. Então, para manter onde estão espalhados pelo mundo, os cristãos daquele determinado rito, para conservar, né, aquela tradição antiga, aquele jeito de rezar, aquele jeito de expressar a sua fé, para não perder, a igreja concede estas liberdades, estas graças. Então, dentro de um território do rito latino, de um determinado país, pode existir outros ritos, sempre em comunhão com a Igreja Católica, mas tendo expressão diferente, né? Não é assim, igrejas novas, alguém funda, né? São igrejas antigas que têm uma tradição de 20 séculos, que sempre rezou, que sempre foi transmitido desde os apóstolos e continua mantendo esse carisma e esta vivência, né? Que é diferente estas igrejas que nascem em cada garagem, né? Não é estas igrejas, não. Depois, a respeito da disciplina dos sacramentos, o documento fala. O que fala? Primeiramente, o ministro da confirmação. No rito latino, quem administra a crisma é o bispo, né? Os padres não administram a crisma, é reservada para o bispo. Nas igrejas orientais do rito não latino, a crisma é administrada assim como era no início da igreja. Então, junto com o batismo, vem dado a crisma também, né? Assim era na igreja primitiva. Então, em muitas igrejas orientais do rito não latino, mas igrejas orientais antigas, continua ainda dar a crisma junto com o batismo. Isso significa o sacerdote que administra a crisma e não o bispo, né? Esta é uma coisa diferente do rito latino. Assim também, o concílio determina algumas coisas. Por exemplo, um sacerdote do rito Suryani, ou armênio, ou do ambrosiano, ou outro rito, ou Malankara, outros ritos, como é, mesma igreja, por exemplo, um padre indiano de um outro rito vem aqui é rito latino, então tem plena liberdade de celebrar o rito latino. Assim, um padre do latino, chegando num território de outro rito, pode celebrar o rito daquele determinado território, né? Porque é a mesma igreja, a mesma comunhão. Por isso, o rito diferente, mas tem a liberdade de celebrar e administrar os sacramentos. E um outro ponto que fala da Eucaristia, né? O modo de celebrar também as partes da missa, que modifica, diferencia em cada rito, mas o conteúdo permanece em todos os ritos, né? A liturgia da palavra, liturgia eucarística. Em um rito, talvez, invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, depois da anamnese, depois da celebração da memória da última ceia. No outro é antes, no outro é depois, mas assim também a oração de Pai Nosso no rito latino, a gente tem o Pai Nosso antes da comunhão, mas tem outros ritos que o Pai Nosso reza no início da missa, né? Assim, o momento do ato penitencial. Em algum rito tem antes da comunhão, pedir o perdão, em outros ritos, no início. Então, assim, tem a diferença no ponto de celebrar, mas o conteúdo permanece. Então, por isso, a igreja reconhece e também dá esta liberdade, liberdade plena na celebração. Assim, também o ministro da penitência tem a faculdade do presbíteros de qualquer rito para ouvir confissões concedidas legitimamente e sem nenhuma restrição pelos próprios hierarcas, estende-se a todo o território daquele que concede e também aos lugares e fiéis de qualquer rito no mesmo território, a não ser que
isso seja negado pela hierarquia do lugar no que diz respeito aos lugares do seu próprio rito, né? Então, em poucas palavras, sacerdote de rito pode atender às confissões do fiel do outro rito, ou vice-versa, né? Que porque é sempre estando em comunhão com toda a igreja, o pertencer de rito a outro rito não impede exercício do seu ministério sacerdotal. Uma outra coisa que também o documento traz, o papel dos diáconos, né? Na igreja oriental não tem muito o costume de diáconos permanentes. Da igreja aqui é sorta, onde não tem, né? Aqui fala concílio, deseja que esse sagrado concílio deseja que a instituição do diaconado permanente seja restaurada onde caiu em desuso, né? Que tem lugares que tem muitos padres, não tem necessidade dos diáconos permanentes, então, em muitos lugares foi acabando. Depois fala do matrimônio misto, né? Casamento mesmo de uma pessoa, de uma igreja, de rito, casar com pessoa do outro rito, não tem problema, pode casar, casamento é válido. E assim vai, né? Depois tem a data da Páscoa, né? Data da Páscoa também. A igreja do rito latino, todos os ritos celebram a mesma data da Páscoa, mas a igreja ortodoxa, por exemplo, celebra outro dia, a festa, né, da Páscoa. Assim também, nascimento. A igreja ortodoxa celebra mais a epifania de Jesus que o Natal. O Natal, na verdade, para eles é a epifania, a manifestação de Jesus para o mundo, que dá mais importância à epifania, a manifestação, o batismo e a visita dos magos, que é o próprio nascimento. Assim, poucas coisas no ciclo litúrgico. E outra coisa da língua, assim como na igreja latina, a partir do Concílio Vaticano II, deu a plena liberdade de celebrar nas línguas vernaculares, né, língua nativa de cada povo. Estas igrejas que são de outros ritos também, a igreja pede que todos conservassem esse novo estilo de adaptar com a língua do país, língua do território, né? Assim, sucessivamente, a partir do Concílio Vaticano II, todos os ritos, né, modificaram o seu jeito de celebrar a língua na própria, né, não é mais na língua estrangeira, língua siríaca, mas língua nativa, né? Começou assim. E assim nós temos muitos outros pontos, né? Mas é bom a gente lembrar só estas coisas que são importantes, né? E depois também, por exemplo, a celebração das exéquias, da celebração dos fiéis defuntos, e muitos ritos, quando tem, por exemplo, a festa do padroeiro, um dia dedicado para aos fiéis defuntos. No rito latino, dia 1º, não, dia 2, né? Dia 2 de novembro é dedicado para os fiéis defuntos, né? Mas na igreja siríaca, por exemplo, na Índia, a gente não tem dia 2, né? Celebra a festa do padroeiro, uma semana, dá um dia dedicado para os fiéis defuntos, né? Assim, e todos os dias tem missa o ofício no cemitério para os fiéis defuntos. Então, tem particularidades em cada igreja nesse sentido de expressão, de várias expressões de rezar, de espiritualidade, de estudo. Contudo, nós sabemos que todos têm a mesma Bíblia, todos têm a mesma fé, mesmo credo, todos os ritos estão em comunhão com a Santa Igreja, com o direito canônico vale para todos, o catecismo da Igreja Católica vale para todos, no Concílio Vaticano II vale para todos, todos os documentos da Igreja vale para todos, né? Então, independente dos ritos diferentes, todos nós somos um só, né? Um só corpo. Isso que fala esse documento
sobre as igrejas orientais, né? Alguém quer? Nós temos só pouco minuto agora, né? Acho que o outro documento a gente pode deixar para depois. Hoje a gente começou um pouquinho atrasado também. Então, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, a gente deixa 10 minutos para partilha. No momento não tem pergunta, irmã, mas o nosso irmão Sandro, lá de Catu, que ele é também locutor aqui da Rádio Candeias FM, está escutando, também a Marli de Madre de Deus, e também a Carla do centro, a Vânia também do centro de Candeias está ligadinha, e também a Ilza aí da rua, aí no centro, Rua Barbosa, né? Rua Barbosa, no centro, escutando o programa Maçom em Cristo, mas não deixaram pergunta. Mas são esses nossos ouvintes também que estão escutando, todos aqueles que estão escutando pela FM 87,9 Candeias. Sim, irmã, tudo claro, entendendo a diversidade da nossa igreja, né? Não importa se eu estou aqui, estou na Índia, estou em qualquer lugar, na mesma comunhão, né? Eu me lembrava que quando a gente estava em Candeias, aí o Frei Jorge falou isso, sobre as diferenças, mesmo na mesma comunhão. Aí eu me lembro que ele falou assim, na hora do ofertório, né, que ele falou dessa diferença daqui para Amazonas, né, povo de Amazonas. Aqui a gente tem o costume do ofertório, a moça passar com a cestinha e a gente dá, né? E lá eles ofereciam aquilo que tinha. Aí eu achei bastante interessante quando a senhora falou, né? Então, mesmo estando em outros lugares, mas estamos em comunhão, celebrando o mesmo corpo eucarístico que é o próprio Cristo Jesus. Oi, irmã, quem entrou agora no nosso Meet foi o Tailan Henrique, que é locutor também aqui da Candeias FM. Boa noite, Tailan, seja bem-vindo. Boa noite para você, Tarcísio. Boa noite para as irmãs que estão no programa Som de Cristo. Uma ótima noite para todos os nossos amigos ouvintes que estão nos acompanhando. Tarcísio, eu passei para dar um recado importante, que a nossa Diocese de Camaçari deixou esse recado aí, inclusive o pessoal da Virgem dos Pobres replicou esse recado aí da Diocese de Camaçari. Olha só, comunicação diocesana sobre o retorno do uso obrigatório de máscara nas celebrações litúrgicas e nos encontros. Considerando o decreto do governo estadual número 21.744, de 28 de novembro de 2022, que institui nos municípios e estado da Bahia medidas de enfrentamento ao novo coronavírus causador do Covid-19 e de outras providências, conclamo a todos os ministros ordenados e fiéis católicos a retomarmos o uso obrigatório de máscaras em todas as celebrações litúrgicas e encontros de outra natureza, realizado no interior de nossos templos. Tal medida se faz necessária para preservar a saúde da população. Reitero que as celebrações continuam acontecendo normalmente, sem restrições de número de participantes em Cristo. Assinado aí o Dom Disseu. Passei apenas para deixar esse recado aí. O próprio bispo tinha encaminhado para mim, aqui para a nossa emissora, para a gente poder divulgar. E como o programa é um programa católico, abrange toda essa região aqui, Candeias, Madre, São Francisco, Simões Filho, entre outras localidades que ouvem também pela internet. A gente sabe da força do programa Som de Cristo. A gente está repassando aí a mensagem do nosso bispo Dom Disseu. Obrigado, Tailan. Deus abençoe pela nota aí. Então, passo para a irmã franciscana, a irmã Joyce. Seu áudio, irmão, está desligado. Obrigada, Tarcísio. Aqui nós estamos com muita tecnologia aí, não soube aonde ligar. Tailan, eu vou acrescentar mais um aviso. Nos dias 16, 17 e 18, sexta-feira, sábado e domingo, terceira semana do mês de dezembro, nós vamos ter um acampamento vocacional que vai ser aqui no nosso colégio São Francisco, em Malembá.
para os jovens, adolescentes e jovens acima de 16 anos, aqueles jovens que estão concluindo o ensino médio ou estão cursando escolas superiores, ou até mesmo estão em casa, e mais ainda não tomaram uma decisão na sua própria vida. Então, nossa intenção é ajudar os jovens a discernir melhor a sua vocação, e também este encontro de 3 dias será o início de um novo vigor para a pastoral vocacional na nossa cidade. Então, nós estamos em comunhão com a paróquia, as 2 paróquias juntas, Paróquia São Francisco e Santuário Nossa Senhora das Candeias. Convidamos também os jovens das outras paróquias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, e para Salvador também, para Camaçari, a gente enviou o convite. Qualquer jovem que gostaria 2 dias, né, está quase final do ano, para 2 dias se retirar, rezar, escutar, ouvir outras pessoas também que fizeram uma opção da vida e, sobretudo, descobrir a beleza de cada vocação, né? Nós trataremos sobre a vocação matrimonial, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, tirar as dúvidas também, e a partir desse acampamento vocacional iremos fazer uma caminhada todos os meses, né? Uma vez por mês nós iremos depois encontrar e dar continuidade a este acompanhamento aos nossos jovens, né? Então, os jovens que interessam, pode, nas redes sociais tem o contato, o telefone, ou pode perguntar também com Tarcísio, com a Rádio Baiana também, que iremos deixar nosso contato, e tem a inscrição online. Tem o link, aí até dia 10 podem fazer a inscrição, para a gente ter uma ideia de quando os jovens vão participar. Os jovens vão dormir aqui, acampamento, né? Então tem que dormir mesmo, com incômodos, mas vão dormir. Então, vamos ter momentos noturnos também, né? De convivência, de muitos momentos bons, de oração, de adoração, de alegrar-nos também como jovens. Vai ser 2 dias bem intensos de estar junto. Então, convido os jovens de não perder esta oportunidade que a gente está oferecendo. O custo do encontro, a gente não está pedindo nada, tudo é gratuito, porque a gente quer resgatar os jovens. Se alguém quer fazer alguma doação, pode até, né? Não nega, ok? Mas, por causa do custo, ninguém desista, né? Chegam com disposição de passar 2 dias completamente aqui, né? Que vai ser um momento de graça e na sua vida, os jovens que estão nos acompanhando. Então, Tarcísio, chegando nossa hora, né? Vamos concluir hoje nossa programação. Que Deus abençoe nós todos, e alguma dúvida tendo, vocês podem nos procurar depois. Obrigado, irmã Joyce, a todos vocês, tenham boa noite, fica com Deus e com a proteção da Virgem Mãe das Candeias, e até amanhã aqui no programa Som de Cristo. Ó Mãe de Deus das Candeias, aceita essa romaria, que os romeiros são de longe, não podem vir todo dia. A vossa água é tão santa que a nossa vida clareia e lava todas as culpas, ó Mãe de Deus das Candeias. Mãe de Deus das Candeias, Senhora de tanta luz,
Quem vai doente vem são, quem vai cego vem com luz. És Maria, nossa alegria, estrela do mar que nos alumia, estrela do mar. Nos guia, estrela do mar. Luzia, estrela do mar. nos guia, Estrela do mar. Luzia. Os romeiros são de longe, não podem vir todo dia. A vossa água é tão santa que a nossa vida clareia e lava todas as culpas. Oh,